começando mais um episódio do Pode Fabricar. Hoje nós viemos visitar uma fábrica incrível com essas pessoas queridas aqui da Multiartes. Por favor, vou deixar vocês se apresentarem. Eu sou o Mário, tenho 30 anos, desde os 12 anos na indústria gráfica. Tenho a honra de ser sócio desse cara aqui, que é meu pai. Eu sou Marcelino, tenho 45 anos de gráfica e tenho a honra de ter esse filho maravilhoso. Que massa! Fundador e continua sendo CEO dessa empresa ainda, né, Mário? Sim, total. Pegada absurda, cara, absurda. O homem não para. Então vamos lá, tô curioso para saber essa história. Bora pra cima. Começou tudo aqui em São Marcelino? Não. Não começou aqui? Primeiro começou numa conversa de bar, né? Uma conversa de bar? É. Ixi, eu gosto de conversa de bar. Como é que foi isso? Lembra do assunto ou não? Eu trabalhava numa empresa e um sócio meu trabalhava em outra. Aí resolvemos botar uma estamparia primeiro. Aí botamos uma estamparia, começamos a trabalhar fora do horário. Trabalhava das 8 às 6 numa empresa e das 6h30 para frente pintando camiseta. Aí, tá. Passamos 4 anos pintando camiseta e em 2001 surgiu a oportunidade de botar gráfica. O cara no 13 de maio botou a gráfica e não conseguiu dar continuidade. Aí esse que foi meu sócio ia lá ajudar ele. Aí o cara não conseguia tocar a máquina e disse, ó, quer comprar, eu tô vendendo. Aí cadê falar comigo. Comprar, a gente compra, mas não tem dinheiro. E o pai me ri. Aí nós tínhamos um campinho de futebol, jogava toda sexta, depois do horário nós ia lá brincar, bater uma bolinha e fazer uma carninha, né? Aí, cara, comprar a gráfica, pô, tá faltando Y pra nós, cara. Aí passou o terceiro sócio. Chegou ali, ô fulano, tem tanto pra me testar pra nós? O que vocês querem fazer? Querem montar uma gráfica? Querem um sócio? Cocemos a cabeça, vamos pensar. Aí conversamos e tá, vamos botar. Aí botamos 3. Então, no começo foram 3 sócios? 3 sócios. Partes iguais? Partes iguais. Aí em 2010 a gente comprou a parte de um sócio. Entendi. 9 anos depois. Mas lá no passado, vocês já saíram das empresas de vocês, que é onde vocês trabalhavam? Sim. Na hora, já saíram e já montaram aqui? Já saímos, já começamos. E como foi o comecinho ali, os primeiros dias? Cara, é perrengue, né? Tu sabe que todo começo é triste, né? Sei. Tipo a estamparia. Estamparia nós ficamos praticamente 4 dias sem dormir. Começamos na quarta e fomos dormir no sábado. O senhor e os 3 sócios? Não, eu e mais um só. A estamparia era só 2. Entendi. Aí esse terceiro foi para gráfica. Trabalhava 2001. Durante o dia, o senhor trabalhava, vocês trabalhavam na empresa, CLT? CLT. E à noite? E à noite fazia final de semana um extra, né? Aí só que os extras no final de semana ia fora do horário de serviço, tava dando mais do que o salário da empresa. Entendi. Do que o CLT. Aí resolvemos botar a gráfica. Em quanto tempo vocês decidiram sair do CLT? Cara, eu trabalhei 21 anos nessa empresa. E foi tipo assim, ó, março foi a oportunidade de nós comprar a gráfica. A fechar negócio a gente fechou em abril. Aí maio nós já começamos a tocar. Já trouxemos tudo, já instalamos e começamos. Aí maio de 2001, aí foi setembro, se eu não me engano, 21 de setembro, foi 20 e poucos de setembro, a gente conseguiu registrar a empresa. Aí de lá pra cá... Ô pai, e quando vocês começaram nessa época ali, tu tinha assim uma reserva de dinheiro? Tinha nada. Tinha nada? Foi só na coragem? Só no grito e no susto. Gente, a história, né, Mário, dos donos de fábrica, dos empresários, é tudo parecida, no fim das contas. Cara. A gente entra no mundo dos negócios e é assim, né? Quero até saber do senhor. Porque eu montei a minha empresa, eu tinha um pouquinho de dinheiro, uma mixaria, mas eu tinha um sonho de ter uma vida um pouquinho melhor e oferecer melhores condições para minha família. Para o senhor era a mesma coisa? Mesma coisa. Aí quando eu saí da empresa, 21 anos, vai jogar fora, vai arriscar uma coisa que tu não sabe o que vai ser. Quem falava isso? O meu ex-patrão. Aí eu disse para ele, cara, eu tenho uma família, eu tenho que dar um horizonte para eles.
Se eu não conseguir, mas tentei, né? Sim. E, ó, Deu certo? hoje, E Mário, tu escutando essa história hoje aí, cara, como é que é? Meu irmão, tem que me segurar pra não chorar, né, cara? Mas eu sempre falo pra ele, assim, que ele é meu herói, porque eu, Erivelto, hoje, né, cara, por mais que a gente... Hoje o conhecimento tá aí, a gente busca, a gente estuda, a gente encara, enfrenta, mas tem um ponto muito importante em qualquer empresário que é a coragem. Então, às vezes a gente tem a competência, tudo, mas não tem coragem de ir lá, de abrir a empresa, de largar o certo. E a coragem que ele teve naquela vez, eu não sei se eu teria hoje, cara. Então, para mim, sempre foi e vai continuar sendo sempre o maior exemplo, assim, uma superação, essa coragem que ele teve de pensar na família e de, vamos botar assim, morrer pela família, sabe? Que ele saiu daquele que era o certo, porque, pô, 21 anos numa empresa, você já, entre aspas, assim, conhece tudo, né, cara? Você já está numa posição teoricamente boa, você já conhece os processos, já conhece quem é o cliente, quem não é, como faz, como não faz. Mas aí tu largar isso e não, vou montar uma empresa com um sócio ainda, né? Pra mim é demais, cara. Eu não consigo assim imaginar. Só quem tava lá mesmo. Esse começo ele realmente é desafiador, sabe? E é difícil mesmo. É. Porque, assim como eu, o senhor também não veio de uma família empreendedora, era funcionário, né? E quando o senhor começou realmente a meter a mão na massa, né? Nessa cadeira de empresário realmente, o mundo é outro, né? é outro. É um monte de coisa que a gente não sabia, né? A gente percebe que o que a gente sabia era o operacional, né? Cara, é louco, cara. Tem que Nossa, lidar é. com dinheiro, fornecedor, cliente, né? Funcionário. E os primeiros Não, clientes... é um desafio grande, cara. Aham. É um desafio... O senhor lembra lá no passado o maior desafio com o senhor e os sócios? O que é que vocês pegaram lá no começo que realmente... Cara, lá no começo o que mais pegou foi tu tu tá querendo, tá crescendo, acho que tá crescendo, e tu levar um golpe meio grande. Aí aquilo te joga pro chão. Foi logo no início isso? 2006. Inadimplência. Fez uma venda 54 mil reais. logo no começo da empresa. Na época, né? Nossa. Na época. Daí é uma rasteira, né? Aí tu... E teve um de 35 Balanço. depois também, não teve? Teve 35 e 17, quase 18. Deu 53 mil. E qual foi a maior lição que vocês, né, aprenderam com essas... A coisa que eu mais aprendi, cara, é que o mundo de bater na cara não é feio. É aprender. Porque muitas vezes o pai não faz isso, mas o mundo faz. E não tem dó de fazer isso. Nossa, que lição. É onde tu aprende. Então, Que lição. E a gente fala isso com os nossos filhos, né? Eu lembro a minha avó, a minha mãe, ela dizia assim, se você não me ouvir, o mundo vai te ensinar. E o mundo não vai te ensinar da melhor forma possível. Não, tá? Fala isso pra mim muitas vezes também. E tu, Mário, hoje, quando tu vai negociar, abrir um cliente, assim, cara, como que você observa para ver se esse cara não vai, enfim, né, te dar um golpe assim, não pagar? Cara, pô, Erivelto, hoje tem ferramentas aí, você consulta Serasa e tal, né? A vantagem de estar numa empresa menor, eu vejo isso assim, a gente já consegue talvez mapear os clientes que a gente quer atacar. Então essa chance de inadimplência é muito no achismo mesmo. Ela acaba sendo menor, porque você já conhece a empresa, mais ou menos, é da região, não é, alguém já trabalha lá, sabe? E mesmo assim a gente consulta tudo que dá para consultar para tentar, né, correr o menor risco possível. Mas ainda assim a gente corre risco. A gente sabe que a gente está no país que se o cara, se ele não pagar, não pagou. Saca? Então a gente tenta hoje amarrar com uma entrada, com cartão, com isso, com aquilo, mas é muito no feeling. Eu acho que depois de um tempo, você começa a sentir um pouco mais de feeling se aquele cliente realmente tem verdade naquilo que ele está falando, ou se é um cara só com muita motivação, aquela tal da besta motivada, né? O cara sai querendo fazer tudo. Você pega um pouco do feeling assim do negócio. Mesmo assim, a gente não está escape, a gente já levou alguns calotes menores, né, mais controlados, vamos dizer assim, mas ainda é um risco, cara. Eu gosto de dizer não, penso que é um risco mesmo. Independente do cliente, sempre está em risco. Pandemia teve aí mostrando isso.
nossos melhores clientes, do dia para a noite, cara, vou ter que segurar o boleto, não vai dar, não estou conseguindo. Empresas que a gente falava, pô, aquela empresa tão grande, né? É que era certo que ia vir aquele pagamento, aquele boleto ia entrar, porque depois tinha folha e tal. A gente deu uma respirada assim na pandemia e foi mais um aprendizado que a gente tirou de que, dependente do tamanho, a dificuldade pode aparecer. Nossa, vocês são assim irmãos de dono de fábrica, eu costumo falar isso, que eu admiro bastante, porque a gente abre o negócio, a gente põe dinheiro, a gente não tem segurança nenhuma que vai dar certo. Sim. Parece que o mundo é contra a gente, não é assim? Eu me sinto assim muitas vezes. Você se sente também? Que às vezes eu falo assim, poxa, mas parece que o mundo tá contra mim, gente. Sim, Sabe? sim. Se não Que pensou, tá errado. O que eu fiz? Gente, eu faço essa mesma pergunta. O que eu fiz? Quer que do nada aparece um sindicato ali que ao invés de vir nos orientar, caso a gente esteja fazendo uma coisa errada, não, já chega metendo o pé na porta. Eu sou o super-herói dos colaboradores. Poxa, peraí, nós não somos os vilões para você ser o super-herói. Não é assim? E a própria sociedade também, né? As pessoas parecem que acham que o dono de fábrica, o empresário, ele é um acumulador de riqueza. Eu costumo falar muito isso, né? Que a gente só quer ganhar dinheiro. E, gente, só a gente sabe, né? Muitas noites sem dormir já, seu Marcelino? Bastante. Muito suor derramado aqui? Muito, né? Volta um filme, né? Vai. Olhar. Quando nós montamos esse galpão aqui, nós jogávamos bola aqui dentro. Não tinha máquina nenhuma. Tinha uma, duas, perdida, pequenininha. Hoje não, hoje. Teve que achar um cantinho para gravar aqui. Hoje aqui não está super lotado porque nós temos outro galpão. Mais máquinas lá que aqui não cabe. É isso que eu falo, vocês construíram um sonho, acreditando que um dia estaria sem. Né? Regaçou as mangas, trabalhou com honestidade. Com certeza. E é isso que a gente tem que fazer, gente, é se reunir. Né? Eu até quero puxar bastante o Mário daqui para frente para se reunir nessa comunidade que a gente está criando. Eu venho observando, acompanhando assim, né, a gana, o desejo dele de botar isso para andar. Eu vi uma postagem tua essa semana, tu falou assim, né, 18 horas, né, foi isso, 18 né? horas na pegada ali. Como é que foi isso, cara? O que é que tu foi fazer? Conta pra gente. Cara, começa que era feriado aqui na cidade, né? Era feriado. Certo. Então, Municipal, pessoal, né? Municipal. E aí, feriado a gente descansa? Não, né? A gente vai trabalhar, né? Aí, eu já tinha umas visitas para fazer na região de Blumenau, a gente tem bons clientes ali, Gaspar, Blumenau. E eu pensei, cara, acordei cedo, Lucas até foi comigo, nosso funcionário mais antigo aí. A gente acordou cedo, botou as coisas no carro, passamos em clientes aí que estavam em prospecção, né? Deixando a amostra, conversando, tete a tete, no olho. Fomos até esses clientes, visitamos, fomos para algumas reuniões aí de grandes clientes que a gente está abrindo lá na região. Então foi muito produtivo assim esse dia. Mas, e aí eu vejo, Erivelto, nesses casos, né, cara, como que essa energia, como que a gente tem que cuidar como empresário, primeiro da nossa autoestima, da nossa confiança, porque toda hora vem esse pensamento de, pô, cara, será que eu estou fazendo certo, né? A gente, principalmente se a gente começa a se comparar, o que é errado. A gente começa a ver, pô, esse cara começou muito antes, está muito lá na frente, o que eu estou fazendo? Será que eu sou um bom empresário, sou um bom empreendedor? Eu não sei, se ninguém nunca pensou isso, eu acho que está empreendendo errado. E aí, cara, eu sempre tive comigo também de compensar essa falta de habilidade com um trabalho duro. Aqui depois a gente aprende e começa a trabalhar mais o necessário, vamos dizer assim, né? Mas naquele momento, naquele dia, só eu podia fazer aquilo, cara. Não tem ninguém que possa fazer isso para minha empresa. E é um tipo de atividade também, que a gente às vezes fala, né? Sai do operacional, isso, aquilo. É um tipo de atividade, cara, que eu vejo que tem muito valor agregado. Porque eu sempre gostei de estar à frente, dando mesmo a cara a tapa, assumindo esse risco, comprando essa briga, estando junto com o meu cliente, para depois trazer para dentro aqui e fazer acontecer. Então, nesse dia foi isso, cara. Foram 18 horas aí de estrada, de reunião. A gente não almoçou, a gente tocou direto para poder chegar nos horários que a gente estava programado chegar. Pegou fila, cara, foi uma loucura, assim. Mas é abrir mão pelo sonho, né? Sabe o que eu tô vendo ultimamente? Muito guru de internet que não tem esses anos aqui de trabalho, não tem suor derramado no chão de fábrica, não tem noites mal dormidas, pega um livro, lê alguma coisa e fica querendo dar lição de moral. E ainda diz assim, dono de empresa, saia do operacional.
sabe? Então já deve ter visto um par desses aí, né? Total. Gente, se você sair do operacional, a empresa morre. É óbvio que existem momentos. Sim, sim. Você tem que estar no estratégico, você tem que estar no operacional, você tem que estar também no tático, tem que administrar a empresa. Sim. Mas eu noto, Mário, que esse teu momento, ele está, sei lá, 98% talvez nesse operacional, né? Tá, que é tá. o momento, né? Como que tu enxerga isso? Tu tem que sair 100% do operacional, tu acredita nesses gurus de internet? Ai, polêmica. Livelto, eu tenho um amigo meu em Curitiba, o Giovanni, e ele me explicou uma teoria muito legal, assim, que é sobre esse valor, o valor da nossa hora como empresário, né? Tem atividades que custam, eu gosto de pensar assim, tem atividades que custam, R$10 a hora. Tem atividades que custam 100, tem atividades que custam 1.000 e tem umas de valor indefinido, infinito, assim. O que é atividade de R$10 a hora? É eu sair daqui para ali comprar papel porque faltou papel para impressora. Boa. Pô, R$100 a hora talvez seja alguma operação de máquina aqui, alguma coisa até importante, uma impressora, alguma coisa nesse sentido. Né? Fechamento de arquivo para impressão. Tem atividades de R$1.000 a hora, talvez essa parte da venda, né? E o valor indefinido, vamos dizer que essa construção de marca, esse branding, essa energia, esse vou para cima conquistar novos clientes, né? Então, eu não acredito no saia do operacional. Eu não acredito. Eu acredito que, óbvio, eu não vou crescer a empresa cortando papel, destacando tag. Até para quem está junto comigo vai olhar e vai dizer, pô, esse aí é o dono, esse cara que era para estar indo atrás de novos negócios, abrir novas frentes, pensando para onde que vai o futuro, que o futuro cada vez mais é rápido, né? Muda muito rápido, mas eu não posso perder a mão aqui, no sentido de que eu preciso conhecer o meu processo, ter proximidade, para poder, de certa forma, cobrar e saber o que é bom, o que é ruim, né? Porque o que eu for prometer lá na frente para o meu cliente, eu tenho que saber que se eu consigo entregar ou não. Então isso é, de certa forma, operacional mesmo. O que eu fiz, é operacional. Mas ele tem um valor ali que, na minha visão, ele é inestimável. E se não sou eu abrindo ou tratando esse relacionamento com meus clientes, ou sendo essa ponta da lança, o capitão do barco, quem que vai ser? Sim, mas Mário, assim, eu discordo contigo. Quer ver? Vamos lá, nessas 18 horas trabalhadas tuas, tá? Uhum. 2 pontos, eu discordo em 2 pontos, inclusive. Já vou te explicar por quê. Vamos ver. Olha só, quantos clientes tu visitou? Cara, eu visitei 4. 4 clientes. Todos já são clientes teus? Um não é. Um não era. Não. O que é que tu foi fazer lá? Fui abrir, cara. Um vendedor abriu esse cliente. Certo. Esse cliente, como ele é de fora da região, ele não conhece a gráfica, ele não tem acesso talvez ao trabalho, aquilo que ele vê no Instagram. Ele falou, cara, mas vocês são ponta firme, o que vocês fazem? Manda umas amostras, a gente ia mandar por transportadora. Mas como era caminho, eu falei, cara, deixa que eu vou lá, era uma empresa pequena também. Eu converso com o dono, eu vejo a solução que ele está querendo, e uma coisa legal de visitar o cliente, na minha visão, é que muitas vezes ele compra um produto só. E quando eu entro na fábrica, eu vejo, cara, não, tem muito mais coisa aqui que eu posso vender. Isso daí, cara, é operacional? Total. Eu te pergunto, entendeu? Total. Entendeu? Sabe, é o que eu tô falando. Esse relacionamento que tu fez com os 4, enxergar o cara, ver que existem ali outros produtos que você pode vender para ele, que talvez o teu cara do comercial não enxergou, sabe? Você levar o teu braço direito aqui com você. Isso aí tem estratégico, tem tático aí dentro, tem operacional, tem tudo, sabe? Porque Sim. você, olha o que você disse, tu tá aprendendo, ensinando, tendo ideias, dando sacadas daqui a pouco pro teu comercial. Como que você não enxergou isso? Sim. Você vendeu só isso. Agora eu fui lá e enxerguei que existe a possibilidade A, B, C e D. Perfeito. Então, isso é estratégico. Eu passei por isso muito tempo hoje, muito tempo. Eu pegava o caminhãozinho e fazia entrega, só que a gente não faz só entrega, não é assim? A gente conversa com o dono, a gente toma um café, até o café aqui acabou, né? Daqui a pouco o pessoal vai trazer um cafezinho pra gente. A gente toma um café, conversa, e são nessas conversas, até eu quero saber do senhor, que a gente tira as maiores sacadas, não é? Sim, sim. A gente visita, conversa, pergunta para ele assim, olha, mas quantos clientes você atende, né? Qual a região que você está atuando? Por que você talvez não vende o produto A, B ou C? E às vezes a pessoa nem percebe que pode estar aumentando as vendas, né? Perfeito, perfeito. Então nessas visitas a gente tira muita coisa. E assim, Erivelto, a venda da gráfica, ela é uma venda, não chega a ser uma venda complexa, mas ela é uma venda muito consultiva. Eu percebo muito. Opa! Normal. Eu percebo muito que o cliente chega sem saber muito o que ele quer. Talvez ele venha com uma ideia formatada,
Mas essa parte de sugerir um material, sugerir uma solução, pensar no custo-benefício, tem muito esse detalhe de, poxa, cara, com 1 centímetro a menos você tem um aproveitamento melhor, você reduz o seu custo aqui, ou aplica esse acabamento aqui que vai dar um efeito legal, você não vai ter tanto custo a mais na produção, mas vai diferenciar o teu produto lá na frente. Eu percebo que os clientes gostam disso e também se sentem confiantes em, pô, esse cara tem verdade naquilo que ele está falando, ele está me indicando, vou confiar, e ali cria-se um vínculo muito difícil de se desassociar. Esses são, inclusive, nossos clientes ideais. São aqueles que a gente bate em cima pelo relacionamento mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa união, esse elo da corrente forte é esse relacionamento e essa confiança que o cliente tem com a empresa e que a empresa tem com o cliente também. Uhum. A gente está aqui praticamente com 3 gerações. O senhor deve ter aproximadamente 60 anos. Não tem 60? Tem menos? 61? Eu tenho 44 e o Mário tem 30 anos. Deixa eu perguntar para o senhor, como que era feito as vendas lá no começo? Ah, cara, não tinha nem vendedor, esperava o cliente vir. Esperava na porta? Esperava na porta. Nossa. Aí a coisa vai mudando, aí vai um tempo que tu vai ter que ir atrás. Que outros já mandaram a vendedor bem antes, né? Aí vai indo, sabe que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aí tu vê a necessidade de ter que ir atrás também. Começar a ir atrás. É. E como foi? O primeiro vendedor foram vocês mesmos que foram? Nós ou mesmos. o senhor contratou alguém para fazer esse trabalho? Não. Quando eu trabalhava de funcionário, era nós mesmo que oferecia, encontrava na rua, ou não tá precisando de nada lá, fazia uma rua de nós. Primeiro aqui na região. É. Primeiro na região. É desses 3 E aqui- sócios. E aqui tinha muita cerâmica, né? Na época. Muita cerâmica. Aí o pessoal fazia tudo aqui, né? E naquela época, qual que era o carro-chefe? Agora eu fiquei curioso. Nota fiscal. Nota fiscal. Nossa, gente, nota Bloco de nota. fiscal. Eu Nota lembro fiscal. no começo, há 16 anos atrás, no começo da Vazicor, cara, eu tinha pilhas e pilhas daquele troço mesmo, era tudo feito à mão. Tudo manual. Nossa, olha só, gente. Nota fiscal. A nossa geração, ninguém, nunca mais, eu acredito muito que a humanidade nunca mais vai passar por esse período. Nem tudo vai passar também, é a nossa. Dos anos 70 e 80, que nasceu ali nesse período. A gente passou por muita coisa. Não tinha telefone, não é assim? Não tinha celular, não tinha internet. E olha agora, em 30 anos, a mudança que foi. Vocês viveram, cara, vocês viveram a inflação, né? Nossa. Por aí pra mim já tá ótimo. Vocês viveram a inflação, Eu cara. acho que a gente tá ficando velho mesmo, esse Marcelinho. Mas eu quero ficar velho. Eu quero ficar velho. Vai continuar trabalhando ou não? Vou. Até quando? Até quando Deus permitir. Gente, tá aí, tá? O empresário, o raiz, o pé ali no chão da fábrica, é a mesma mentalidade. Sim. Na hora que parar, morre, cara. Não invente. O senhor nem pensa em se aposentar, não é? Não. Não pensa, sabe? Tá aí a diferença da mentalidade campeã, cara, que eu costumo dizer. Cara, a árvore, a gente fala, a árvore só para de dar fruto quando ela morre. Sim. Enquanto a árvore tem vida, ela dá fruto. Então é isso, cara. E eu não consigo... Às vezes, no final do ano, a gente para ali 10 dias, né? 15 dias. 5 dias ele tá agoniado. Ele vem aí, olha, abre E o cachorro empresa, com né? cara de mudança. Igual o cachorro cai em mudança, Se sente vivo, né? Se sente muito vivo. Mas é bom. E hoje, olha lá, o que a gente, né, saiu da nota fiscal, aí existiu toda uma evolução. Eu participei, eu vi, né, muito panfleto, Mário, na rua, sabe? A própria nota fiscal, muito material impresso, né? Como é que se chama? Os estandes ali na rua também, deve ter um nome aquilo lá. fachada, plotagem. E tudo isso daí. E hoje, até eu fiquei pensando assim, gráfica, eu pensei, né? A gráfica ela vai morrer, eu pensei há um tempo atrás. Vai morrer, Mário? Nem a pau, cara. Por que não? Qual é o segredo? O que vocês fazem aqui Nossa, hoje cara. na Multiarte? Pô, Erivelto, assim, ao mesmo tempo que é muita coisa, né? A gente já pulverizou muito mais o portfólio do que a gente tem hoje. Faz o teste, cara. Entra numa farmácia e olha em volta quantas embalagens você vê de medicamento, de produto, sabe? Você compra uma camiseta, vem um tag, a gente produz muito aqui tag. Você compra o carro, vem um manual, mas você não leia, tá lá. Quando você compra algum produto online, geralmente tem um produto legal, assim, tem uma caixa para fazer um unboxing, para agregar valor naquilo, né? Então eu vejo
a impressão mais como uma diferenciação hoje da marca. Que meio marketing você recebe todo dia, anúncio você vê direto, né? E existe essa eficiência do impresso, minha visão. Óbvio, a gráfica que vive de bloco de nota fiscal, como a gente viveu muito tempo atrás, ela está fadada ao fracasso. Hoje é tudo eletrônico. Os próprios blocos de controle, de apontamento para a máquina, a gente ainda faz alguma coisa aqui para um cliente ou outro. Futuramente, máquinas embarcadas com inteligência artificial, com próprio já a integração a um PCP, já elimina isso também. Então, cada vez mais ela é voltado ou para a experiência, e a gente tem a divisão, assim, se fosse um grande guarda-chuva de gráfica, a gráfica digital, que ela vai imprimir os convites, cada um com um nome, algo bem direcionado mesmo. Você tem também a parte de produto de indústria, que é a que a gente gosta de trabalhar, que é a embalagem, é o manual, é o encarte, até o catálogo, de certa forma, é aquilo que vai junto com o produto do nosso cliente. Então, cara, tem nichos assim, tem gráficas tão específicas, eu já vi gráfica que ela só atende veterinário, com aquelas carteirinhas de vacinação e tal, só faz aquilo ali. Eu paro para pensar, cara, como é que pode viver só daquilo ali? Mas vive. Então tem gráficas muito específicas, tem as mais generalistas, né? Até gráfico online, de certa forma, tem um tipo de cliente. Então, cara, tem solução para tudo. Uma coisa engraçada que eu vejo na gráfica, visitando Blumenau, aquela região, os anúncios de gráfica lá era meio que nessa pegada, assim, produzimos cartela de cor. Cartela de cor, ele é um material num papel cartão, né? Que as indústrias têxteis colocam ali as referências de cada cor para mandar para o cliente. Então é um mercado que eu, de certa forma, não tem aqui, ou ele é menos desenvolvido aqui, mas lá é direto. Você vê anúncio disso lá. Então tem a regionalidade, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Uma coisa que eu vejo muito viva em você, Mário, acredito que isso vem do seu Marcelino também, já vem de berço, é estar sempre acompanhando o mercado, né? O meu segmento, a minha primeira empresa, a Vasicor, a gente olha vasos para planta, vasos para decoração, vaso de cimento. O senhor deve lembrar muito bem que na 101 aqui, o que mais tinha era fábrica de vaso para tudo que é lado, não é assim? Saía de Florianópolis, meu Deus, uma fábrica atrás da outra. E eu percebendo que o peso era um grande problema, todo mundo reclamava, eu trouxe, né, criei um vaso leve, de fibra de vidro, entendi que os arquitetos eram um público que não usava os vasos porque não tinha um produto voltado para aquele público dele naquele momento. Aí o que eu fiz? Criei um produto interessante, fui para a internet, criei um catálogo que ninguém usava ainda, um catálogo diferenciado, com um produto ambientado, tirei fotos ali bem legais, sabe, já com a planta, com as cores, dentro da casa da pessoa. Na minha época eu fiz panfletos também, para estar entregando, mandando para os representantes entregar para os clientes. Coloquei a marca no vaso que não tinha ainda. Então a gente foi fazendo todo um trabalho de inovação, né? Hoje, Mário, cara, conta aqui pra gente como que vocês fazem para estar se atualizando, para estar enxergando tudo isso aí que o mercado tá solicitando, inclusive. Sim, e nessa rapidez, IA agora surgindo, inteligência artificial, como que tu faz, cara, para se atualizar nesse segmento? Às vezes eu brinco, cara, meu YouTube é só máquina de gráfica. E jiu-jitsu. Máquina de gráfica e jiu-jitsu. Porque, cara, eu sou viciado nisso, Erivelto. É isso, eu sou muito curioso, desde pequeno. Eu lembro que eu ganhava carrinho, essas coisas, eu desmontava para ver como é que era dentro e tal. Então, quando eu entro de cabeça em algo, eu me apaixono naquilo ali, como eu me apaixonei para gráfica. E aí eu busco muito conteúdo, aqui, fora, atualização, feira, para onde está indo, tudo isso somado a uma percepção, que é o que eu tenho hoje que eu consigo entregar lá, saca? Aí a diferenciação, no nosso caso, ela está muito ligada à forma que a gente vende, ao nosso realmente ao atendimento. Como é um produto personalizado, né? Ele tem N variáveis, com N opções, com N tipos diferentes. Eu poderia sim criar um produto, formatar ele e vender para o mercado. Muitas gráficas fazem isso. Há um exemplo muito comum, é o de embalagens genéricas, onde você produz lá 20 mil embalagens, separa elas de 100 em 100 e vende ali Mercado Livre, Marketplace, até loja física. É um modelo de negócio. O nosso está mais voltado à experiência mesmo do cliente, a essa consultoria quase que a gente faz, né? Porque o mercado é muito grande mesmo, pelo menos de gráfico. Muito. Então o seu cliente, seu público ideal hoje, ele é muita fábrica. Isso, eu gosto, a gente atende o consumidor final, né? Mas mais de 80% do nosso volume ele é direcionado para a indústria. Eu sempre falo assim, o nosso cliente ideal, ele é aquele cara que
o produto dele vai com algum produto nosso. Então, no caso do vaso, pode ser uma etiqueta. No caso da roupa, né, é o tag, tem o rótulo, tem a embalagem, tem o catálogo que vai junto, tem um panfleto aqui, a gente rodou. O panfleto acabou, a gente rodou 150 mil panfletos para um cliente, que é provedor de internet, então é uma estratégia que ele usou de diferenciação, tudo com base nessa quase que consultoria que a gente faz para os clientes. Né? Nossa, inclusive se tiver ideias pra gente, por favor, cara, a gente está mudando a nossa identidade visual agora, e a gente inclusive vai fazer um orçamento com vocês, depois assim legal, que a legal, gente legal. finalizar. Vai A ser gente, uma não, honra. a gente não lançou ainda por causa dessa taxação do Trump, a gente ficou com receio, aí a gente deu uma segurada, mas vamos retornar, acredito que nos próximos 60, 90 dias Perfeito. a gente já vai retomar aí, tá? Mas Olha aí- só, esse caminho de vocês, de estar próximo dos donos das fábricas, eu acho que ele é muito rico. Eu falei com mais ou menos 100 donos de fábricas nos últimos 60 dias, mais de 100. E eu noto que o dono de fábrica, ele ficou parado no tempo. E ele está percebendo agora que ele ficou lá para trás, eles estão começando a querer buscar conhecimento. Então deve ter muita coisa, muita brecha aí nesse mercado que tu visitando, né, você vai dar várias ideias, sei lá, uma embalagem, talvez um catálogo diferenciado, uma etiqueta, enfim, sei lá, mas é realmente um público que deu uma parada no tempo. Sim. Essa é a verdade, o dono de fábrica ele deu uma boa parada no tempo. E eu acredito muito que o próprio Mário agora, ele, né, jovem, tá com todo esse gás, né? O senhor percebe isso no dia a dia? Sim, sim. Tá Tem indo, que- Tem que ir, né? Tem que buscar, né? ele já acorda de manhã e já vai para cima. Tem vezes que a gente chega para 10 horas. Bah, fui lá em tal lugar, fui em tal lugar. É isso aí. Já começou às 6, né? Pô, cara, eu Pegar junto, né? penso muito assim, Erivelto, cara. Eu tô numa idade, né? Num período, numa fase, que eu tô com energia total. Eu não vou ter essa energia para toda a minha vida. Vai chegar um momento que eu vou querer descansar um pouco, não ter tanta essa pegada, estar sempre na rua, querer ficar mais com a família, etc, etc. Mas enquanto eu tiver essa energia, eu vou aproveitar, cara. Porque eu trouxe para mim uma responsabilidade que é a seguinte, cara, o pior ele já fez. Ele teve a coragem de abrir a empresa, de abrir os primeiros clientes. Tem clientes que estão conosco até hoje, né? Desde 2001 lá, quando começou. Então, sempre que eu fui tomar uma decisão, eu pensava assim, cara, talvez se eu tivesse iniciado a empresa do zero, eu teria um tipo de pensamento que pô, se eu errar, tudo bem, recomeço. A partir do momento que eu assumi, eu falei assim, cara, já existe uma empresa, já existe pessoas, clientes, etc. E o peso da minha decisão agora tem muito valor. Então, se eu tomo um caminho errado, se eu tomo um passo errado, eu posso botar tudo a perder. Um trabalho de 20 anos, sabe? Eu posso botar a perder. Então, isso me balizou um pouco para poder aproveitar esse gás e ir para cima com um pouco mais de discernimento, sabe? Que bom, que legal. Então você está indo para frente, está atacando, mas tu sabe que tu tem que organizar tudo isso daqui a pouco. Tu já perfeito. entende isso. E pegando nisso daí, um líder, né, principalmente que tu que está indo muito para o campo de batalha, vamos dizer assim, aqui tem que estar rodando. Sim. E os processos aqui, como que são feitos? Como que tu treina a equipe? Cara, a gráfica é muito, não vou dizer ingrata, né? A indústria em si, cara, existe sim um conhecimento específico, né? A grande diferencial que a gente tem aqui pô, eu nem gosto de pensar que isso é um diferencial, cara, acho que isso é obrigação, que é tratar bem quem está contigo. Sim. Valorizar essas pessoas, de tentar manter perto. A vantagem que a gente tem hoje de ter uma equipe mais enxuta realmente é isso, é ter proximidade, é conversar, entender esse lado, ser um pouco mais humano, de certa forma, né? Para ter essa equipe junto. Para aí sim eu conseguir ir para a rua dar a cara a tapa, porque eu confio muito na equipe que está aqui comigo hoje. Eu digo assim, cara, eu não faria nada, a gente não faz nada sozinho aqui. A gente vai lá, promete dar a cara a tapa, mas quem vai entregar são eles. Né? A gente tem essa responsabilidade. Então, precisa sim ter um processo minimamente definido. Eu acredito que todo mundo tem um processo, só não parou para anotar, né? Todo mundo faz de algum jeito. E aí esses erros, esses retrabalhos, eles vêm para melhorar, para amarrar, para ajustar mais o processo. Então, tem pessoas que vieram aqui com muita experiência, com 14, 15 anos de gráfica, já estão conosco há 4, 5, 6 anos. Tem pessoas que começaram do zero, que é o caso ali do Lucas, que ele já está com quase 15 anos aí com a gente. Então, aprendeu muita coisa, desenvolveu muita coisa aqui. É um mix, assim, é um mix. Mas eu preciso ter isso alinhado, eu preciso dessas pessoas competentes. E aí que vem a contratação, esse faro, esse teste, né, que a gente elabora.
para poder rodar essa empresa sem a gente estar aqui apertando o botão toda hora, sabe? Certo. Um dos grandes problemas que eu vejo nas empresas é o retrabalho, sabe? Os erros que acontecem. E isso aconteceu demais na minha empresa, demais na minha fábrica, e eu acabava não notando. E quando eu comecei, eu via que o meu lucro era pequeno, eu não sabia por quê. Quando eu realmente mergulhei nos processos da fábrica, comecei a mensurar ali os retrabalhos, eu fui notando que aquilo era uma desgraça. O meu dinheiro estava indo pelo ralo, todo o lucro. E eu comecei a me preocupar bastante, né? Ó, tenho que melhorar, criar processo, treinar a equipe, os problemas não podem estar acontecendo com tanta frequência, mas enfim, até hoje acontece. E eu sei que o trabalho de vocês, ele é extremamente exclusivo, né? Cada cliente, cada produto é extremamente exclusivo. Gente, como que vocês fazem para não ter erros? E quando acontece o erro, o que é feito? Porque deve acontecer com frequência, é muito exclusivo, né? Tipo assim, errou uma letra, uma ponta do logo, que às vezes o problema não é nem de vocês, né? Vem de lá. E aí, como que é feito isso? Tá pronto, eles erraram às vezes, ou até vocês, enfim. Dá vontade de chorar, né? Putz, cara, passa um filme. Assim, a gente acredita muito, Erivelto, aqui, parece até meio clichê falar, né? Esse lance de parceria, porque muitas vezes o erro é do cliente e a gente assume, né? Perder a batalha para não perder a guerra. Como que a gente controla isso, cara? Criando os processos para isso acontecer, ter a menor chance possível de acontecer. Mas se vier a acontecer, eu sempre digo, eu tenho o nome a zelar. A gente vai, toma o prejuízo, toma o retrabalho, reinveste, entrega para o cliente. Ele sempre me falou que a nossa palavra vale mais do que qualquer coisa. Então, se eu prometi que eu ia entregar aquilo lá no final, eu tenho que entregar aquilo lá no final. Seja de referente a um prazo X que o meu cliente tem, a uma qualidade Y que ele espera. E a gente sempre se preocupa em superar isso, para gerar uma boa experiência, né? Mas não tem mistério. É assumir o prejuízo, refazer e criar. Aquilo já fica um lembrete, né? Para não errar mais. Basicamente é isso, cara, mas é refazer, não tem outro caminho. Sim, e vocês já, até tu comentou ali, né, errou, enfim, vocês já assumiram grandes prejuízos por ter aceitado com o cliente e erraram na precificação, enfim. Na precificação, na venda, tem um caso que aconteceu no final do ano passado, né? No mix de produtos que a gente tem aqui, até o final do ano passado a gente atendia muito a parte de comunicação visual, de ACM, letreiros e tal. Hoje a gente faz, mas não é grande o foco, não é o grande foco, né? Mas nesse caso em específico foi uma precificação errada e até o cliente, pelo relacionamento que tem conosco, falou, poxa, eu conseguia um pouquinho menos com outra empresa, mas eu quero muito fazer com vocês, etc, etc. A gente, de coração mole, falou, tá, beleza, vamos fazer e tal, assumimos. E cara, tem trabalhos, esse em específico, né? Deve ser parecido com o vaso lá, que se ficar um detalhezinho, cara, o trabalho vai embora. E a gente, pessoalmente como empresa, nunca gostou de entregar algo para o cliente que ele aceitasse por pena. E sim algo que realmente fosse bom, que ele visse valor naquilo e, poxa, eu paguei mais barato do que vale até. Esse é o tipo de experiência que a gente quer entregar. E, cara, além de precificar errado, esse trabalho deu errado 3 vezes, foi em novembro, a gente instalou ali para dezembro, deu errado, passou a virada do ano, a gente fez de novo, deu errado de novo, e aí você já começa, cara, por que eu peguei isso? Por que eu estou perdendo tempo com isso? Mas foi muito bom. Ali foi a virada de chave que eu precisava para entender o meu famoso 80-20. Saber que comunicação visual, principalmente a CM, fachada, não era a minha praia. A minha praia era isso aqui, era gráfica mesmo, papel, tinta, máquina. E com esse trabalho eu falei, cara, deu. Hoje a gente não vai mais atender esse tipo de produto, a gente honrou a palavra, custou quase 10 vezes o que a gente orçou, para você ter noção, mas a gente entregou, o cliente ficou contente daquele, poxa, agora sim, realmente, eu estou recebendo o trabalho que eu sabia que era a Multiarts que ia me entregar, porque antes não parecia a Multiarts. E a gente entregou e dali em diante eu falei, cara, que bom, resolvemos, mas a partir de hoje eu acho que eu não quero mais isso para mim. Então vai balizando, né? São caminhos. Ô Mário, o pessoal que está em casa nos ouvindo, assistindo, ele nos assiste porque ele tira insights, né? Explica pra gente um pouco melhor esse famoso 80-20 na prática. Pô, Erivelto, isso eu percebi, cara, assim que eu assumi a gestão da empresa.
Gráfica, eu brinco, assim, ele é um tipo de negócio muito próspero. Porque qualquer loja, qualquer empresa que a gente for abordar, a gente consegue vender alguma coisa. Seja a fachada, seja um banner, um cartão de visita, um adesivo, uma embalagem, tá? Enfim, uma pasta, sempre tem algo que eu posso vender para ele. Mas isso, de certa forma, também é uma armadilha. Porque quem muito abraça, pouco aperta, né? Eu comecei a entender, no meio desse mix todo de produto, onde que estava a nossa força. Porque se eu quero crescer a empresa, eu preciso entender ali as minhas forças. Não aquilo que eu era 2, transformar em 5, mas aquilo que eu já era 5, 6, me transformar em 10, sabe? E essa percepção veio realmente no campo de batalha, vendo tudo isso e principalmente analisando o famoso 80-20, que foi quando eu peguei assim um relatório lá do sistema e eu vi, poxa, 80% dos clientes que eu tenho aqui estão consumindo produtos que só me dão dor de cabeça para produzir, né? A gente tinha muito essa de, cara, se eu fizer um carimbo, esse cliente vai me indicar para depois eu fechar um serviço grande. E o que acontecia? Se eu errava o mínimo com esse carimbo, eu já queimava a minha chance de estar no serviço grande. E olhando esse 80-20, o 20% dos produtos que a gente conseguia entregar, entregava bem sem fazer força, que é aquilo que a gente era 7, 8 e está levando para 10, mantinha a empresa, pagava as contas, dava muito menos dor de cabeça e era ali o segredo da minha escala. Então, às vezes, cara, não só olhar para fora, mas para o empresário que está assistindo a gente, olhar para dentro. Boa. Ver assim, cara, beleza, eu também tenho uma gráfica, ou eu tenho outro segmento, sei lá. Cara, existem N gráficas na região, no Brasil, no mundo. Mas só a sua gráfica, só a sua indústria consegue atender de forma X, né, da sua forma, um produto que você faz, que não te dá dor de cabeça, que você entrega tranquilo, às vezes no mesmo dia ou de um dia para o outro. Versus um produto, meu caso, né, que eu estava levando 90 dias para entregar. Estava fazendo muita força. Não estava nem faturando bem e nem tendo tranquilidade. Aí foi onde eu pensei, cara, se a gente não tem esses números, essa percepção de olhar para dentro e ver, eu sou competitivo aqui eu ainda não sou, mas eu vou chegar lá, ou aqui, cara, só tá me dando dor de cabeça, deixa que tem mais gente para atender isso. Eu te fiz essa pergunta porque como as pessoas erram, esse detalhe. A tua formação é? Design gráfico. Design, perfeito. Olha só, a definição de público parece ser meio que óbvio, mas é o que as empresas mais erram. Então, tu sabe, né? Como tu disse, né? Quem quer abraçar todo mundo não abraça ninguém. Quem muito abraça, pouco aperta. Né? Quem muito abraça, pouco aperta. Quando você não sabe o seu público e você começa a querer se comunicar, você vai comunicar errado. Perfeito. Sabe? Então, é isso que eu vejo no dia a dia, por isso que eu te fiz essa pergunta. A gente tem que saber exatamente para quem a gente quer vender, para a gente não ficar gastando energia com pessoas erradas. E essas pessoas, às vezes, vêm para a nossa fábrica e acaba só incomodando. Porque a gente acaba não entregando aquilo que eles querem, né, de certa forma, ou a gente entrega muito mais do que o que eles esperam, vamos dizer assim, então que fica com prejuízo é a gente. Porque ele vai querer um produto, ele só vai olhar o preço, porque ele não enxerga valor naquilo. Você entrega uma coisa com muito valor agregado, a pessoa não enxerga e daqui a pouco não é bom pra gente, mas a gente acaba pegando aquele produto porque a economia tá ruim, sei lá, a gente não tá vendendo. Quer bater uma meta. Só que, gente, uma coisa que eu aprendi muito cedo, acho que o senhor também, é melhor não vender do que vender para ficar no prejuízo, né? Quanto mais gato, mais rato, né? Não é isso que fala? E agora a gente está passando um momento da economia que ela está retraída, no geral. Ela está um pouco retraída. Né? No segundo semestre costuma melhorar, no geral, mas ela está um pouco retraída. Aí, nesses momentos, é onde as pessoas começam a querer vender a famosa guerra de preços, né? Uhum. Aí é onde começa a morrer os mais fracos. Então, como a gente já está há muitos anos no mercado, a gente sabe que agora é uma limpa que acontece no mercado, os amadores vão ficando pela estrada e a gente que já tem mais conhecimento, então a gente começa ficando mais fortalecido ainda e voando ainda mais alto. Tá? É uma situação bem legal que quando eu comecei na parte da gestão aqui da empresa, eu comecei a trabalhar com 12 anos em indústria gráfica, né? Eu fui para a gestão lá com 21, 22. E eu lembro que eu falava para ele assim, cara, é março, o começo de ano tá devagar, e agora? Tá diminuindo o caixa, o que a gente faz? Ele com a maior tranquilidade do mundo, né? Calma, é normal. E aí a gente vê o faixa branca e o faixa preta ali, né, cara? Vê a diferença
sabe, não vê perspectiva. E ele já, faixa preta, já calma, cara, tá dominado. É sempre assim, essa tranquilidade. E eu ficava, cara, pô, pode ser. E aí dava um tempo, realmente, o que ele falava acontecia. Maio, junho, o momento que a gente está vivendo agora, né? Já começa a ter essa virada para o segundo semestre começar aí com mais pedidos, enfim, geração de caixa, tudo que a gente quer para a empresa. E uma coisa, até uma pergunta que eu vou te fazer, como que você define, né, os teus fornecedores, por exemplo, até os teus clientes, e quando eu falo de fornecedores, logísticas, transportadoras, próprio fornecedor de papel, enfim, e as pessoas, eles não entendem, até na hora da contratação, né, eles ficam, mas como contratar um bom colaborador? Como escolher os meus clientes, o meu mercado, como escolher o meu fornecedor? Eu acho que tudo está dentro do nosso valor, né, dos nossos valores. Quando a gente sabe quem nós somos, fica tudo muito mais fácil. Eu não vou me relacionar com uma pessoa da minha vida pessoal, por exemplo, que faz aquilo que eu não acho que seja correto. E na vida profissional é a mesma coisa. Não é assim? Perfeito. Então, perfeito. quando vocês escolhem, né, sei lá, os fornecedores de vocês, além dos valores, que a gente é nítido que é muito verdadeiro e muito forte aqui dentro, muito transparente, né? O que mais que vocês olham antes de escolher? Pontualidade na entrega, qualidade do produto, porque alguns, né, chegam aqui, prometem uma coisa e entrega outra. Já aconteceu isso? Nossa. Falando de comunicação visual mesmo, Orivelto, tem um grande problema e um grande fantasma no mercado da comunicação visual, fachada, essas coisas, né? Que é a tal do material impresso desbotar na rua. Então, pô, esse material vai durar 3 anos. A gente ia lá, fazia, né? Dali 6 meses estava tudo desbotado. Pô, mas esse material era errado, agora esse é o certo. E a gente foi apanhando, cara, foi aprendendo tipos de papel, o papel que eu uso para um determinado tipo de embalagem não é o mesmo que eu uso para outra, muitas vezes errando, né? Mas os fornecedores, claro, a gente tem aquela máxima, né, de preço e prazo, qualidade é obrigatório, mas acho que esses valores, assim, de aquilo que eu falei antes de prometer e entregar lá na frente, sabe? Eu acho que isso pesa muito, assim, hoje pra gente, com os parceiros que a gente tem. Eu não sou aquele tipo de empresa que faz leilão com todo mundo. A gente tem, óbvio, uma noção ali de mercado, está sempre buscando se atualizar, mas a gente sempre preza muito essa confiança. Porque até os fornecedores de prestadores de serviço, acabamento, alguma outra coisinha que a gente possa terceirizar, a gente sempre teve esse relacionamento de longo tempo, porque sabe que na dificuldade eles vão conseguir ajudar também. Seja, pô, segurando um boleto, seja dando prioridade para aquele tipo de produto, porque o meu cliente lá na ponta precisa, ele também entende isso. Então, desenvolver essa parceria, essa aliança, né, com clientes e também com os fornecedores, é o que a gente busca ali em termos de valores, assim. Ah, que legal, cara. E também, e as entregas também. Eu sofro muito, já sofri bastante lá atrás com a logística. Porque esse nosso podcast, né, o Pode Fabricar, o nome, já que a gente está aqui na primeira temporada desse podcast, ele é voltado muito para dono de fábrica. O que vocês fazem para escolher as transportadoras? Transportador é um problema, né? Eu vou chamar 2 donos de transportadora para a gente conversar. O que é que vocês acham no próximo podcast? Mete ficha. Porque todo mundo que eu falo reclama deles, tá? É incrível. Eles não têm respeito com a mercadoria. Esse é o principal ponto. Muitos, né? Muitos não Manda uma mercadoria bem baladinha, bonitinha, chega lá tudo revirada, tudo... Cara, nós mandamos uma caixa para um cliente um dia, cara, chegou lá, parecia uma bola de futebol, cara. Era uma caixa, não era uma bola. Chegou lá redonda. Um produto fino, né? Então fazer o quê? Na região aqui, Erivelto, ele sempre entregasse, né? Sempre fez essa frente. Há pouco tempo a gente conseguiu alguns parceiros e aí sempre tendo esse feedback com o cliente de, tô testando uma transportadora. Me dá um feedback aí de como chega. A gente melhorou muito o processo de embalagem aqui, né? Coisas que lá no passado, cara, a gente mandava material, a gente ia no mercado buscar caixa de detergente, né? Cara, coisa horrível. Óleo de soja. Óleo de soja. Ele entregava o produto dentro ali solto. Hoje não, a gente tem a caixa já num tamanho para acomodar os produtos. Algumas, essas que vão para envio mais distantes, com papelão duplo. A gente passa tudo no plástico térmico colível. Tudo para garantir que, por mais que a ponta lá, a transportadora R, não danifique o impresso, não danifique o produto. Porque não é algo que eu tenho na minha prateleira pronto para vender, né? Se chegou lá danificado, é todo o processo novamente. Fechar arquivo, gravar chapa, imprime, vai para o acabamento. É mais ali os
5, 10 dias úteis do processo, né? Então tem que ter muito esse cuidado. Quando a gente busca conteúdo na internet, você busca bastante, eu tenho certeza que você praticamente não encontrou nada voltado para os processos da fábrica, do chão de fábrica. Não. Pode observar, tá? Eu venho pesquisando bastante e não tem. Então a gente vê muita gente falando de comercial, funil de vendas, marketing digital e gestão no geral, né? Mas olha a riqueza de tantas informações que a gente está trazendo aqui. Sobre logística, olha, era uma caixa, né? O produto chegou lá redondo, parecendo uma bola. Falta muito respeito com o cliente, a transportadora. A transportadora, o respeito ao cliente é zero. A gente teve... O relógio nós ia fazer, aquele painel de relógio ali pro Guimarães. Ah, verdade. Meu Deus do céu. Era um relógio de LED, assim, desses digitais que marca a temperatura. Na época, chegou já no lead time apertadaço, assim, já tinha que entregar. E a transportadora danificou e, cara, até reembolsar... Choveu até dentro do fazer. caminhão, molhou tudo. Chegou aqui, como é que vai instalar um relógio todo molhado, todo Quebrado, não quebrado. funcionava. Já teve Olha, bastante foi problema. o senhor está falando assim, né, com muita verdade. As transportadoras, elas desrespeitam o cliente. Sim, sim. E a gente está falando de dois clientes. A fábrica e o consumidor final que quer receber aquilo que viu na internet, Sim. que foi acertado pelo vendedor, né? Enfim. Então é assim que eu me sinto. Eu me senti assim muito tempo. E eu me senti tão mal, eu fui ficando tão mal, que eu decidi caprichar o máximo na minha embalagem, o máximo, e terceirizar contatos, né, para os meus colaboradores, para ficar nesse contato ali no pós-venda. Para estar falando com o cliente, falando com a transportadora, porque isso me fez muito mal. Foi uma das coisas que, nossa, porque a gente não... É impossível hoje, nos dias de hoje, não é inteligente para os nossos segmentos ter um caminhão para fazer entrega a nível Brasil. Não é inteligente. Não cheguei nesse nível ainda. Isso. Mas as transportadoras, elas deixam muito a desejar. E sempre que eu ligava, às vezes, para o gerente, para o dono, era sempre o mesmo papo. Ah, desculpa, é porque tem um funcionário que dormiu mal, brigou com a mulher. Sim. Poxa, então contrata direito, né? Existe gestão de pessoas, vamos dizer assim. Cara. Então essa transparência, nesse podcast que a gente está falando aqui agora, que eu acho que as pessoas vão se engajar bastante. Legal. Sabe? Porque não tem conteúdo como esse, com tanta verdade. As pessoas que estão na internet hoje não conhecem isso daqui, Mário. Tu sabe que não conhece? Não, Sim. Não conhece, sabe? E eu costumo dizer que comercial, marketing, financeiro, contábil ali, enfim, não vou nem envolver gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas vem aqui também. É um mundo. É um mundo. Esse daqui é outra empresa. Aqui a gente lida com o fornecedor, a gente lida com as pessoas do chão de fábrica, a gente lida com os processos, com os retrabalhos, com os problemas, com a logística, com o cliente. Então esse mundo aqui poucas pessoas conhecem. E ele é suado. Ele é suado. Aqui, assim como essa água que está aqui no chão, aqui tem muitas gotas de suor aqui dentro. Muito trabalho que é feito, sabe? E a indústria brasileira, nos últimos anos principalmente, o governo também não vem apoiando, sabe? Ele vem deixando ali de lado, sabe? E é o que move esse país. Né? A gente não pode ficar refém de outros países como a China. A gente viu na pandemia. A China ali foi fechada praticamente, o mundo ficou descoberto, sabe? Então as pessoas deveriam olhar com bons olhos, a política deveria nos olhar, né? Os donos de fábrica com bons olhos, para que a gente prospere, para transformar esse país em um país rico, não ficar dependente de terceiros ali. Né? Olha o tanto de gente que a gente contrata, né? O tanto de impostos que a gente paga. Não é pouco. Não é pouco, é Cara, muito. só consegue ajudar alguém se você prosperou primeiro, cara. Isso. O maior funcionário de cada empresa é o governo. O funcionário mais caro de toda a empresa é o governo. O meu maior sócio eu não tenho sócio, é o governo. É o governo. Aham. Eu pego, semana do dia 20 ali, eu falo até pra França, cara, eu sonho com o dia que eu vou ganhar esse salário aqui sem fazer nada. Bem isso. Pessoal, controle de estoque. Como que vocês fazem? Ai, que delícia. Eu tenho certeza que vocês devem ter ali 3 containers cheios de papel. É assim mesmo, não? Mas por quê? Tem que ter, Nem a gente. pau, nem a pau, nem a pau. Por quê, Mário? Pede hoje e amanhã tá aí. Ó, Paguei estoque.
A gente... Como é que é? Repete. Pedimos ontem, já tá aqui, ó. Pediu ontem, Já tá aqui, ó. tá aqui hoje. Mário, por favor, expliquem por que vocês não têm estoque. Muitos donos de fábrica não sabem esse jogo. Tá ultrapassado lá atrás, achando que não tem 101, achando que não tem transportadora, achando que os fornecedores não têm material pronto entrega e tem ali ó, muito estoque, o dinheiro parado e às vezes nem usa aquele produto. Sabe, explica, por favor, até detalhado, que eu sei que tu gosta desse game, Mário. Eu te acompanho nas internets, eu sei que tu gosta de... Foi o quê? Foi uma surra lá atrás, perdeu o dinheiro? Nossa, que foi? cara, muito suor derramado, né? Eu sabia que tu gostava desse tema. Mas tem dois grandes erros que eu vejo que o empresário comete. E empresários grandes eu já vi cometer esse erro. E às vezes eu até falo, pô, como é que eu vou dar pitaco, né? O cara é muito maior do que eu. Dono de fábrica. É óbvio que você tem estoque, você tem negócio, né? O negócio está acontecendo. Só que com o tempo eu fui percebendo que estoque ele é sempre o mínimo necessário para que a sua empresa não pare. Então você tem que avaliar o fornecedor, quanto tempo ele vai levar para entregar aquilo, né? Se vale a pena fazer uma puxada maior pelo desconto, geralmente não vale, mas até onde isso faz sentido. No nosso caso, falando especialmente do papel, não tem por que eu fazer estoque, não tem. A entrega ela é de um dia para o outro, né? 2 dias no máximo, e isso entra dentro ali do meu prazo de produção. Enquanto a gente está fechando o arquivo, enquanto o cliente está solicitando uma amostra, já é feita a encomenda desse papel, esse papel chega, vai para a produção depois, né? Salvo lá, pô, uma promoção muito boa, aconteceu semana passada, uma queima de estoque assim que eu falei, cara, vou ganhar dinheiro com o estoque, mas é muito difícil. Geralmente o estoque, para minha filosofia, para nossa filosofia é isso, é o mínimo necessário desde que a produção não pare. Então esse é o pensamento que a gente tem. O papel chega em 2 dias, tranquilo, a gente faz a solicitação, no outro dia está aqui, mas eu sempre tenho um estoque lá para o cliente que precisa para ontem, né? Obrigado. Então eu sempre tenho um estoque mínimo ali para eu também não depender de uma greve, não conseguir entregar estoque, sabe? Coisas nesse sentido. Então esse é o pensamento que a gente tem. Não, mas estoque tem muito dinheiro parado, cara. Sim, eu quero muito a fundo nesse tema, deixei ele até para ser um dos últimos, porque isso também é gestão financeira, gente. Total. Sim. É gestão financeira. E esse papel que a gente pegou é um papel que gira rápido também, né? Exatamente. Esse estoque gira muito rápido, né? E... Bom, teve essa promoção que a gente pegou um pouquinho mais, mas é um material que gira rápido. 2 meses ele vai. Não vai 2 meses. Não vai, né? Não. Tomara que vá uma semana, né? Mas... Porque o estoque, ele compromete o espaço físico da tua empresa, sim. Ele compromete o teu financeiro. Sim. Total. Sim. Se acontecer, que acontece de uma hora para outra, lançar um produto melhor do que aquele teu produto já fica caduco, tu não consegue mais vender. Perfeito. Né? Olha, do nada surgiu um produto muito melhor do que aquele. Sim. Vocês não vão querer continuar com uma matéria-prima ruim, né? Atrasada. E, enfim, o estoque hoje ele tem que estar alinhadinho. Igual você falou. Tem que estar enxuto, né? Enxuto. Total enxuto. Tem que estar enxuto. E quem tem que trabalhar pra gente hoje são os nossos fornecedores. Sim. Você disse o seguinte, quando eu vou procurar o fornecedor, eu olho, né, óbvio, ele tem que ter um bom valor, um bom preço, mas você disse que não é só isso que você olha, né? Você olha também a entrega, né, o prazo de entrega. Entrega, pagamento. Mas por que o prazo de entrega é tão importante para você, Mário? Agilidade, Livelto. Por que agilidade? O meu crescimento, a famosa escala que a gente vê, escala e sua empresa, ela não está ligada à minha venda. Óbvio que a gente tem que vender, mas ela está muito mais ligada à minha entrega. Quanto que eu tenho capacidade de gerar de entrega? Então, eu sempre olho assim, o prazo de entrega, né? No máximo, a gente já levou assim, um fornecedor de muito longe, um papel que eu não tenho na minha região, que é muito específico, leva uma semana. Diferente de alguns clientes, tem um cliente, por exemplo, que ele importa um container da China, cara, 180 dias ele tem que aguentar a caixa. E quem garante que vai vender todo o produto que ele comprou, porque são produtos, né, para marketplace? Quem garante? Então, se a gente tem essa vantagem da velocidade de entrega, do bom prazo de pagamento, da própria concorrência entre os fornecedores que existe ali, né? Por que eu não posso me aproveitar disso? Então, eu até falei lá no começo, são 2 grandes erros, eu falei do estoque.
O segundo, na minha visão, também é comprar equipamento à vista, tirar dinheiro do caixa. Também é uma grana que eu ainda hoje não conseguiram me convencer que isso é a melhor decisão a se tomar. Mas o estoque sempre enxuto, sempre olhando essa questão da distribuição dos fornecedores, né? E claro, mantendo a parceria, a aliança que a gente tem de longa data. Os fornecedores aqui, tem fornecedor que começou junto com a gente, lá em 2001. Nossa. Que não tinha nem linha de crédito, né? Então, quanto mais você compra, mais você se torna um bom cliente para o seu fornecedor. Seu score vai aumentando um pouquinho. Seu score vai aumentando. Apareceu uma promoção, ele sabe, pô, vou ligar lá para o Mário, lá para o Marcelino, lá para a Multi. Uma oportunidade, né? Oportunidade, eu sei que esses caras consomem esse papel aqui bastante, então foi o que aconteceu, né? Você cria esse vínculo, sabe? Esses valores são próximos, então a gente gosta de estar junto. Fidelidade. Sim. Um dos nossos maiores valores, né, do ecossistema das minhas empresas é a pontualidade. E poucas pessoas entendem isso. Mas como ele é um dos grandes valores, por que a pontualidade? Em todos os níveis que você possa imaginar. Depois que eu entendi que o meu tempo, ele é o meu maior ativo, o meu tempo ele é o meu maior ativo, assim como o do senhor. É o maior, sabe? Ele não pode ser desperdiçado. Foi feita uma pesquisa com pessoas que estavam ali no hospital, terminal. E perguntaram para ele, você tem dinheiro, tem riqueza, você tem tudo. O que é que hoje, se você conseguisse ter mais 10 anos de vida, você trocaria toda a riqueza que você tem? Todos eles, unânime. Sim, eu entregava tudo. Então, gente, o nosso tempo ele é o nosso maior ativo. Então, às vezes a gente marca um café com uma pessoa, na vida pessoal, e o cara atrasa meia hora, 40 minutos. Poxa, eu poderia estar com a minha filha, eu poderia estar com um amigo, eu poderia estar comprando alguma coisa, sei lá, cortando o meu cabelo, eu poderia estar fazendo qualquer coisa. E ele me fez perder esse tempo. Mas o meu tempo é precioso. E isso não é egoísmo. Então, quando a gente entende, eu costumo falar que a empresa ela é a cara do dono, e ela é. Pode começar a analisar daqui para frente. A empresa é a cara do dono. É incrível isso, tá? Aqui, ó, é a cara do senhor. O Mário é só uma sequência. É o Juninho que tá vindo ali. Coadjuvante aí. Ele tá vindo, mas a empresa é a cara do senhor. Então, agora vamos trazer para o mundo profissional. Você foi lá, Mário, e fez uma venda. Eu fiz uma venda. Eu vou entregar no dia 10 do mês que vem. Aí os colaboradores começam a atrasar. Logo, consequentemente, você não vai entregar esse produto no dia 10. Uhum. Esse cliente lá na ponta vai voltar a comprar de vocês? Provavelmente não. Então, por isso que é um valor que tem que estar muito forte. Os colaboradores têm que entender isso. Fornecedor, a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, quando a gente entende dos nossos valores, é muito mais fácil de administrar a empresa. O fornecedor, eu volto nesse ponto. Vocês estão trabalhando agora redondinho. Daqui a 2 dias a minha matéria-prima, ou 3, vai acabar. Eu vou pedir porque eu sei que daqui a 24 horas chega. Eu tenho ali um espaçozinho de 2 dias, caso o caminhão capote, aconteça um erro, acontece isso, já aconteceu comigo. Aí o produto não chega no dia, o cara te enrola, não chega no segundo, te enrola de novo, não chega no terceiro, no 4º dia, o que acontece com a tua fábrica? Para. Olha o prejuízo. Por quê? Porque você não prestou atenção no teu fornecedor. Então, quando você fala, Mário, que você não olha só o dinheiro, é por isso, né? Uhum. Eu pago um pouquinho a mais, é esse equilíbrio. Eu quero um melhor valor, melhor preço versus a melhor entrega e pontualidade. Então, é um fornecedor que eu vou ter ali. Então, é sempre esse equilíbrio. E milagre ninguém faz. Então, no mercado, sempre quando o cara vem com menor preço, eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Tem. Né? Eu sou igual. Tem. Não é assim? Tem. A gente começa a analisar. Pessoal, Mário e seu Marcelino, foi um bate-papo muito legal. Tem pessoas aqui nos ouvindo. Se vocês tivessem que deixar uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, dessa experiência, né, desses 20 anos de empresas, o que vocês falariam para eles? Para um dono de fábrica que está ali hoje, empreendendo e ouvindo a gente. Meu conselheiro está aqui, ó. Vou deixar ele falar primeiro. Nunca desistir, né, cara? Nunca desistir. Não é porque quebra uma vez que vai desistir, vai jogar. Continua de novo. O vencedor é aquele que chega lá onde ele quer. Não porque quebrou uma vez, nem porque quebrou a segunda vez. Aonde ele quis chegar, ele chegou. Então, força e bala pra frente. Vai em cima. Não tem esse negócio de chororô.
Que motivador. É muito fácil elogiar a pessoa quando está lá em cima. Mas caminhar até onde ela está, bota o chinelo e caminha para ver. As dificuldades, mas não desista. É isso que eu tenho para dizer. Não desista. Vamos para frente que sacode o poeira e vai. Nossa. Complementa, Mário. Pô, Erivelto, tem tanta coisa, né, cara? E assim, de bate pronto, a gente fica até meio... Tu tá agora no campo de batalha, né? Tu tá fresco, vamos lá. Pô, eu vou falar pro Mário do passado isso, cara. Cuida da tua autoconfiança, cara. Proteja, empresário, quem tá ouvindo, né? Quem tem indústria. Protege ao máximo a tua autoconfiança. Porque todo mundo que tá ao teu redor, teus liderados, tua família, a sociedade, depende de ti. Então, você vai passar por crise, você vai se questionar da tua habilidade, se tu é bom mesmo, se faz acontecer. E no fundo, todo mundo está tentando acertar mais do que errar. Né? Esse sucesso ele é feito de mais nãos do que sim. Quando você fala não para estar em casa, quando você fala não para uma oportunidade que às vezes parece muito boa, né? Você tira o foco do seu negócio. Mas sempre defende a tua autoconfiança, essa tua capacidade de fazer acontecer, de persistir, sabe? Quando as coisas parecem dar tudo errado. E persistir é diferente de insistir. Você também não pode insistir naquilo que já te provou várias vezes que deu errado. Mas persistir faz parte do jogo. E complementando o que ele falou, né? Eu acho que é isso. Isso que eu queria falar para o Mário do passado e deixo de conselho para quem está escutando. Poxa, pessoal, muito obrigado por ter, né, nos recebido aqui com tanto carinho. Muito legal a história de vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir, assistir até mais de uma vez e vai sair daqui já, poxa, vou aplicar aquilo, vou fazer isso, legal. Não vou desistir, não vou parar, vou cuidar, né, do meu emocional para não me abalar com os problemas do dia a dia. Tá bom, gente? Perfeito, obrigado, tá bom, Mário, muito obrigado, tá bom? Nos receber aqui.